Eu trabalho no turno da noite no Hotel Campo Sul. Além de lidar com o check-in tardio, eu sou responsável por monitorar as câmeras de segurança. Já vi minha cota de ocorrências estranhas. Crianças bêbadas tentando invadir a área da piscina às 2 da manhã. Uma senhorinha simpática fazendo sexo com o marido no elevador. Mas nada se compara ao que aconteceu na noite passada. Por volta das 13h30 da manhã, enquanto esquentava o jantar no micro-ondas, eu dei uma olhada nas câmeras de segurança. Para minha surpresa, havia 2 pessoas, um homem e uma mulher, entrando no elevador. O homem estava usando uma jaqueta de couro rasgada e luvas pretas. A mulher tinha cabelo loiro e batom rosa. Ela parecia ter chorado por horas, com a maquiagem borrada e os olhos vermelhos. Ele pressionou o botão para o 4º andar. Eu troquei a câmera para o andar 4. As portas do elevador se abriram e eles saíram no corredor. A loira ainda parecia miserável, e o homem de jaqueta de couro tinha o braço envolvido em torno dos quadris dela, como se a possuísse. Ele apontou para uma das portas à sua esquerda, e foi aí que eu percebi. Cada porta estava aberta. Agora, temos portas que se fecham sozinhas, então alguém deve ter deixado as portas abertas ou estava segurando-as assim. As luzes estavam apagadas em cada quarto e os portais escuros se estendiam pelo corredor, parecendo não ter fim. A loira e o homem de jaqueta de couro caminharam pelo corredor. Ele estava dizendo algo para ela, e ela estava balançando a cabeça lentamente, mas eu não conseguia entender o que. Agora, eu sabia que alguns daqueles quartos estavam ocupados. Então, por que eles não estavam fazendo nada? Por que não estavam correndo confusos, perguntando quem havia aberto suas portas às 3h30 da manhã? Mas eu não tive muito tempo para me perguntar, porque as luzes piscaram e depois se apagaram. A tela ficou preta. Meu coração estava acelerado, agora, tão alto que eu podia ouvi-lo no silêncio da sala. Agitei o mouse com os dedos suados, como se isso pudesse de alguma forma fazer as luzes voltarem. Finalmente, as luzes piscavam de volta. Todas as portas estavam fechadas, mas agora o homem de jaqueta de couro estava carregando algo. Uma pequena bolsa. Devia estar cheia de algo pesado, porque ele se inclinava para um lado enquanto continuava pelo corredor. Eles voltaram para o elevador. A loira estava chorando com a cabeça nas mãos. Ele se virou para ela e começou a falar. Eu liguei o microfone e escutei. Acabou. Tudo o que precisamos fazer é cuidar da garota na recepção e destruir as gravações de segurança. O sangue se esvaiu da minha cabeça. Então eu me levantei abruptamente. Corri para fora do hotel, para a escuridão. À minha frente estava a Rota 52, parada como um caminho rural. As luzes de neon da cidade abaixo cintilavam, como pequenas estrelas brilhando. Corri em direção à cidade. Na lanchonete 24 horas, chamei a polícia. Quando eles chegaram, a loira e o homem de jaqueta de couro haviam sumido, assim como as gravações de segurança. E cada pessoa que ocupava o andar 4 estava desaparecida. A família barulhenta a caminho da Disney. O Dom Juan e suas 2 amigas. A senhora com o cachorro e o cara do Metallica com os fones de ouvido altos. Mas eles encontraram uma coisa. Um guardanapo do hotel escrito com batom rosa estavam as palavras: preciso de ajuda. E abaixo, um endereço. Porque eu sempre acabo nessa situação. Será que eu tenho uma cara ou uma personalidade que grita? Ela definitivamente deveria trabalhar no turno da noite. Todo emprego que eu consigo, acabo com os turnos mais recentes e solitários. Claro, pode ser porque estou sempre me movendo e trocando de emprego, e acabo ficando com os turnos ruins que ninguém quer. Mas depois de suportar as mesmas noites solitárias em 5 lugares de fast food diferentes, está começando a parecer pessoal. Bom, pelo menos esse lugar não tem muito movimento à noite. Poucas pessoas realmente querem sorvete à meia-noite, especialmente no auge do inverno,
Então é basicamente só garantir que o estoque e o freezer estejam organizados para o turno da manhã e depois eu posso ficar no meu celular o resto da noite. Na verdade, foi até meio estranho eu ter conseguido esse emprego. Eu acabei de me mudar para a cidade há algumas semanas e comecei a procurar vagas de emprego nos sites de classificados locais. Esse lugar estava com essa vaga publicada há meses. Eu sei que o turno da noite é ruim, mas numa cidade desse tamanho é estranho que nenhum dos estudantes do ensino médio local tenha pegado esse trabalho tranquilo onde você pode jogar no celular durante quase todo o turno. Eu realmente não tive a chance de conversar com mais ninguém que trabalha aqui, já que trabalho sozinho. Mas quando tentei perguntar para a gerente que me mostrou o local no meu primeiro dia, ela ficou muito evasiva sobre por que o anúncio estava há tanto tempo. Bom, para esta noite, eu terminei de arrumar o estoque e agora vou me sentar e assistir algo, talvez The Office ou Superstore. Nada muito intenso, já que pode ser um pouco assustador ficar aqui sozinho. O prédio mais próximo é um restaurante mexicano drive-thru que fecha às 23 horas. Então eu fico praticamente sozinho depois disso. Assim que me acomodo, há um estrondo enorme vindo do estoque. É tão alto e inesperado que eu solto um grito agudo que me assusta ainda mais. Corro para o depósito e encontro a prateleira que normalmente segura as caixas de guardanapos e utensílios plásticos completamente caída, e colheres plásticas espalhadas por toda parte. Começo a rir de como vai ser ridiculamente longo o tempo que vai levar para limpar isso. E então o calafrio percorre minha espinha. Como essa pesada prateleira caiu. Não parece que algo a derrubou, ou que ela desabou. Simplesmente caiu sozinha. Eu sei que isso é impossível. A prateleira deve pesar pelo menos 45 quilogramas quando está totalmente carregada, como eu sei que estava. Isso é realmente assustador. Há alguém ou algo aqui que empurrou a prateleira. Tento rir da minha ideia boba, mas o som morre na minha garganta. Algo definitivamente empurrou essa prateleira. Só espero que seja uma família de guaxinins ou algo assim que entrou aqui, e não algum esquisito morando no depósito que vai me matar quando eu encontrar seu esconderijo. Ok, estou definitivamente sendo ridícula. Eu só preciso limpar essa bagunça e depois voltar para o meu show e relaxar. Coloco a prateleira de volta no lugar com muito esforço e começo a trabalhar nas colheres. Devo jogá-las fora ou apenas colocá-las de volta na caixa e não contar a ninguém. No exato momento em que decido ser responsável e jogar as colheres fora, a máquina de sorvete na frente começa a fazer um barulho alto. Eu conheço esse barulho. É um monte de sorvete sendo servido. E então mais barulhos de colisão. Que diabos? O que está acontecendo aqui? Corro para a frente da loja e vejo a máquina de sorvete funcionando a toda velocidade. Sorvete indo para todo lado e mais utensílios plásticos espalhados pelo chão. Olho para cima da bagunça de sorvete exatamente a tempo de ver a porta da frente se fechando atrás de um dos homens mais altos que eu já vi, que está correndo para longe da loja. Ok, é isso. Definitivamente há algo acontecendo aqui e eu não vou ficar para descobrir o que. Saio da loja naquele instante, quase me esquecendo de trancar a porta atrás de mim. Minha chefe está compreensivelmente furiosa comigo. Do ponto de vista dela, eu derrubei um estoque de guardanapos e utensílios de um mês e desperdicei alguns galões de sorvete sem me preocupar em limpar nada. Meus relatos sobre um esquisito morando no depósito não ajudam muito a convencê-la. Em vez disso, ela me leva para o escritório da gerência e começa a exibir as gravações de segurança da noite passada. Nós assistimos às imagens do depósito e vemos a prateleira começar a vibrar sozinha e depois cair no chão. Sinto que quero dizer algo como eu te avisei quando meu sangue congela. Na outra tela, entrando pela porta da frente, está o homem incrivelmente alto. O vídeo continua e vemos a alavanca do sorvete se movendo sozinha, despejando sorvete no chão. O homem alto parece surpreso com isso, e então a estação de utensílios explode, espalhando colheres por toda parte. O homem alto sai correndo da loja exatamente quando eu corro para a frente do depósito. Viro-me para minha gerente, esperando que ela compartilhe da minha surpresa com o que acabamos de ver. Mas, em vez disso, ela está chorando incontrolavelmente. Quando ela finalmente se acalma,
Eu descubro porque o turno da noite está aberto há tanto tempo. A última garota que trabalhou aqui foi horrivelmente assassinada na loja, o que é a razão das câmeras de segurança terem sido instaladas e o assassino nunca foi pego. O sistema de segurança do restaurante mexicano capturou uma imagem de um homem muito alto entrando e saindo da loja naquela noite, mas essa é toda a informação que eles tinham. Sinto como se meu coração parasse enquanto ela me conta isso. Não sei o que dizer ou fazer. Tudo que eu sei é que nunca mais vou trabalhar no turno da noite. Pizza Hut foi um dos melhores e piores empregos que já tive. Vou começar com as razões pelas quais foi bom antes de entrar nas partes ruins. Isso vai tornar mais fácil explicar o que aconteceu comigo na noite passada se você souber um pouco da história. Para um negócio que constantemente me lembra o quanto é barato, ele me paga bem o suficiente como assistente de gerente. O trabalho é geralmente repetitivo e simples, e meus dias lá costumam se misturar, já que é mais ou menos a mesma rotina todos os dias. Lidar com clientes, fazer as pizzas e as asinhas, ligar para a Pepsi e reclamar que nosso pedido está atrasado pela terceira vez consecutiva. Às vezes as coisas ficam tensas, recebemos clientes irritados reclamando de vez em quando, mas todo local de atendimento ao cliente tem isso. Felizmente, geralmente não leva mais do que uma pizza grátis ou um crédito no próximo pedido para deixá-los felizes novamente. Nos últimos 11 meses, fui a principal responsável pelo fechamento do restaurante. Meus turnos nunca mudam de 16 horas às 23 horas ou 16 horas à meia-noite nas sextas e sábados. De vez em quando, eu sou escalada para um turno das 10 horas às 18 horas ou das 11 horas às 19 horas se algum dos nossos funcionários de abertura estiver doente, mas isso é bastante raro. No entanto, isso acontece. Como eu moro em uma cidade tão pequena, meu Pizza Hut só lida com pedidos para levar e entregas. Não há área para refeições, exceto por algumas mesas e bancos perto da entrada principal para as pessoas esperarem seus pedidos. O lobby da frente do restaurante é minúsculo e a cozinha não é diferente. Toda a área dos fundos é basicamente uma grande sala, com uma pequena área atrás de uma parede que serve como área de preparo e escritório. Não há sala de descanso ou banheiro para funcionários. Temos um banheiro na frente para clientes, bem ao lado do refrigerador de refrigerantes perto da entrada da cozinha. Agora que você sabe um pouco sobre como o restaurante aí funciona, vou explicar por que não é um bom lugar para trabalhar na melhor das hipóteses. Primeiro, sou uma das únicas 5 pessoas que trabalham lá. Meu chefe e 2 dos meus outros funcionários são trabalhadores contratados da Índia, então o inglês não é a primeira língua deles. Eles nunca falam em inglês quando estamos só nós 4, então eu sempre fico um pouco por fora. Meu outro colega trabalha apenas meio período, já que ainda está no ensino médio. Então, com ela lá apenas algumas horas por semana, passo a maior parte do tempo trabalhando sem conversar muito com os outros colegas. Pode ser bem solitário. Agora um pouco sobre mim. Acabei de fazer 20 anos. Sou uma mulher pequena e moro a cerca de 10 minutos de trabalho. Isso é 10 minutos a pé. Não tenho carteira de motorista nem carro. Normalmente isso não me incomoda, mas fica um pouco assustador quando estou voltando para casa no escuro depois da meia-noite. Felizmente, o caminho para minha casa é em uma parte boa da cidade e ainda não encontrei nenhum problema real. Além da barreira linguística entre mim e a maioria dos meus colegas de trabalho, o único problema real vem dos turnos da noite. Como uma pessoa é totalmente capaz de fazer todas as tarefas de fechamento, eu fico lá sozinha a partir das 20 horas. Isso significa que tenho que atender os telefones, ajudar os clientes e fazer todos os pedidos. Normalmente não é muito movimentado, então eu nunca tenho problemas com isso, a menos que haja uma vez ou outra em que recebo 4 ou 5 pedidos ao mesmo tempo. Mas eu sou muito rápida em fazer pizzas. Geralmente consigo prepará-las e colocá-las no forno em menos de 1 minuto e meio após o pedido ser feito. O verdadeiro problema de estar sozinha nos turnos de fechamento é explicado nesta frase.
Estou lá completamente sozinha. Às vezes pode ser um pouco assustador se alguém estranho entra. Qualquer um poderia me assaltar ou me machucar e não haveria ninguém para ajudar. Falei com meu chefe sobre minhas preocupações, mas ele sempre me desconsidera dizendo: estou a um telefonema de distância se você precisar de ajuda. Não devemos ter que pagar uma segunda pessoa para fazer o seu trabalho. Na noite passada, trabalhei meu fechamento habitual. Como era domingo, eu só tinha que ficar até às 23 horas, mas parecia que eu estava lá há horas a mais. Na noite passada, meus medos sobre o que aconteceria quando eu estivesse sozinha se tornaram realidade. Meu turno correu normalmente durante a maior parte do dia. Quando chegou às 20 horas, eu já havia me despedido da minha equipe da manhã e já começado a checklist de fechamento. Coisas estranhas começaram a acontecer por volta das 21h30. Eu estava fazendo a massa nos fundos, demorando um pouco, já que não havia muito mais o que fazer. Ouvi o toque da campainha da porta e, automaticamente, me virei, olhando para a TV que exibia imagens em tempo real do lobby da frente. Fiquei olhando para ela por alguns segundos, confusa. A frente estava vazia e eu não conseguia ver ninguém pelas janelas lá fora. Convencida de que tinha imaginado, continuei com a massa. Untei 5 formas, terminando a pilha. Empilhei-as e peguei-as, virando-me para verificar a câmera novamente antes de levar a massa para o refrigerador. Meu coração deu um salto doloroso no peito e eu quase deixei a pilha cair no chão. Um homem estava na recepção, espiando para a cozinha. Imediatamente, coloquei as formas de volta, limpei minhas mãos no avental antes de correr para cumprimentá-lo. Ele me surpreendeu, mas eu superei isso rapidamente. Achei que ele deve ter estado na área cega da última vez que verifiquei a câmera, o lugar onde eu costumava me esconder quando tirava pausas extras para que meu chefe não pudesse ver o que eu estava fazendo. Oi, eu disse enquanto caminhava rapidamente até ele. Desculpe por isso. Não vi você entrar. O que você gostaria de pedir? Eu não vi você entrar. O homem repetiu minhas palavras. Eu não vi você entrar. Fiquei parada por um segundo, sem saber o que dizer. Eu estava sentindo uma vibração muito ruim desse cara. Conforme ele falava, isso piorava. Tentei ignorar, me convencendo com pouco sucesso de que estava sendo boba. O homem parecia normal o suficiente, apesar de muito sujo. Ele era muito alto e parecia mais velho que meu pai, mas estava vestido de maneira estranha. Usava uma camisa de botão azul clara brilhante, enfiada em calças de moletom cinzas manchadas. Suas calças de moletom estavam enfiadas nas meias. Seu cabelo estava oleoso e penteado para o lado. Seus bolsos estavam cheios do que parecia ser todos os mentos que eu tinha no pote perto do menu. Ele cheirava como se não tivesse tomado banho há semanas. Posso anotar seu pedido? Perguntei novamente, mas minha voz soava mais como uma afirmação tímida e eu me perguntei qual era o problema desse cara. Demorou um pouco, mas finalmente ele pediu uma pizza pequena de pepperoni com 8 asinhas sem ossos. Registrei o pedido rapidamente, feliz que ele finalmente disse algo. Não pude deixar de notar a maneira como sua boca se movia ao falar. Ela ia apenas para cima e para baixo como uma boneca. Ele não tinha dentes e seu hálito quase me fez vomitar. Vou ter seu pedido pronto em 10 minutos, eu disse, colocando seu troco na mesa. Agradeci a ele novamente e fui para a cozinha, desejando que houvesse uma porta em vez de uma moldura vazia levando para a cozinha. Não queria que ele ficasse curioso e olhasse novamente. Entrei no refrigerador, pegando uma forma pequena para fazer a pizza dele. Antes de começar, verifiquei a câmera novamente, sentindo-me um pouco melhor ao ver o homem sentado na mesa do bar lendo o que parecia ser o menu do balcão. Convencida de que ele estava apenas desorientado e provavelmente sem teto, ignorei a sensação de que algo estava errado e preparei o pedido dele. Coloquei a pizza no forno em menos de 30 segundos. Coloquei as asinhas em uma cesta e liguei o temporizador da fritadeira. 6 minutos para matar antes que fiquem prontas. Aproveitei essa oportunidade para verificar meu telefone. Peguei-o bem a tempo
Estava recebendo uma ligação da minha amiga Lana. Oi, eu disse ao telefone. Você me pegou bem na hora que estou fazendo uma pausa de alguns minutos. O que há de novo? Apresse e termine o trabalho. Lana gritou, parecendo irritada. Estou tão entediada. Mais uma hora, eu disse depois de olhar para o relógio. 22 horas. Fiquei assustada com isso. Parecia que eu tinha acabado de olhar para o relógio. Meia hora se passou desde que o homem entrou. Lana, você deveria vir me buscar. Eu disse em voz baixa. Tem um cara esquisito aqui e ele está me dando arrepios. Você está sozinha de novo? Lana perguntou, parecendo preocupada. Por favor, venha logo. Não gosto disso. Claro, vou te buscar. Fique tranquila. Estou a caminho. Desconectei a chamada e olhei pela janela da cozinha para a área de refeições. O homem estava em pé no balcão, examinando as estantes com os copos e os utensílios. Ele parecia estar observando o lugar e me senti nervosa. Olhei novamente para a câmera para ver o homem ainda olhando a parte da frente. Ele então fez algo que me fez sentir um frio na espinha. Ele se aproximou da porta e a agarrou, puxando-a levemente para tentar abri-la. É claro que a porta estava trancada, mas isso não impediu o homem de ficar mexendo com a maçaneta e empurrando-a. Fiquei com medo de que ele estivesse tentando encontrar uma maneira de entrar. Já que ele não parecia querer sair, eu só queria que ele fosse embora. Decidi dar uma olhada na área para garantir que o pedido dele estava perto da conclusão. Peguei a pizza e as asinhas da fritadeira e coloquei-as em uma caixa. Logo em seguida, levei até o balcão. Tive que ir até a frente da loja, sentindo um frio na espinha ao passar pela porta de entrada. O homem estava sentado novamente, olhando para o menu como se ainda não tivesse decidido o que pedir. Eu deixei a caixa sobre a mesa e fui até o balcão para pegar o dinheiro dele. Ele não se mexeu para pagar. Seu pedido está pronto, eu disse, sem me mover para pegar o pagamento. Não queria me aproximar muito dele. O homem ainda não havia se movido. Então peguei uma folha de recibo e escrevi a quantidade na parte superior em letras grandes. Depois, dei a ele o total. Ele continuou a se mover como se estivesse olhando para uma página em branco. Ele só então olhou para mim e me perguntou se ele poderia fazer um pedido de sobremesa. Eu estava ficando nervosa, então apenas balancei a cabeça e o encarei. Não temos sobremesas, o restaurante está fechado. Seu pedido está pronto para levar e você precisa pagar. O homem lentamente puxou a carteira e começou a contar o dinheiro. Como ele parecia muito lento, eu estava ficando com mais medo. Ele finalmente me entregou o dinheiro e eu me apressei para dar o troco. O homem pegou as asinhas e a pizza e saiu sem mais uma palavra. Eu fechei a porta e trancou-a imediatamente. Olhei pela janela da frente para ver o homem afastando-se, mas ainda não se afastava. Minha amiga Lana chegou logo depois e me ajudou a terminar o fechamento. Eu a acompanhei até o carro dela e entramos rapidamente. Enquanto estava dirigindo, contei a ela sobre o que aconteceu. Fiquei aliviada por estar fora do restaurante. No entanto, essa experiência ainda me deixou muito nervosa. Eu não consigo parar de pensar que o homem poderia ter voltado se não tivesse trancado a porta a tempo. Essa experiência foi tão assustadora e estressante que, até agora, eu ainda fico com medo quando estou sozinha no restaurante. Não consigo deixar de pensar em como as coisas poderiam ter sido muito piores se eu não tivesse trancado a porta ou se eu não tivesse chamado minha amiga. Malditos macacos, Rony xingou no rádio. O que está acontecendo aí fora? Perguntei, dando uma risada na citação dele. Eu podia ouvir os gritos dos babuínos ao fundo. A tempestade estava muito pior do que a garotinha do tempo havia dito na televisão naquela noite. Na verdade, era o completo oposto. As rajadas de vento sopravam pelo zoológico, acompanhadas de chuvas torrenciais e frias. Ela havia dito que a chuva iria virar uma garoa nas próximas horas, mas estava se intensificando. Estão realmente agitados esta noite.
Não faço ideia do que diabos está acontecendo com eles, respondeu Rony. Deve ser por causa da tempestade. Provavelmente vai piorar antes de melhorar. Os animais têm um sexto sentido. Sabe, eles sabem quando a coisa vai ficar feia. Eu disse, baixando o volume do rádio. Ah, vá se ferrar. Isso é pura pseudociência, Rony gritou como eu esperava. Era fácil irritá-lo com esse tipo de coisa. Ele não tinha paciência para besteiras. E é uma das razões pelas quais nos dávamos tão bem. Tivemos muito tempo para nos conhecer durante o turno diurno e frequentemente andávamos pelo zoológico conversando enquanto avisávamos os visitantes para não alimentarem os animais e lidávamos ocasionalmente com um cliente desagradável ou bêbado. Tudo mudou no dia seguinte ao primeiro incidente no zoológico. Vários animais foram encontrados eviscerados em seus recintos e alguns estavam desaparecidos. A segurança foi intensificada, forçando-nos a assumir o turno da noite até que a polícia pudesse descobrir o que havia acontecido. Nenhum de nós se importava de ser reatribuído, já que nosso pagamento foi ligeiramente aumentado e não teríamos que lidar com o calor desagradável do dia. Melhor ainda, não havia visitantes no zoológico. Estou brincando. Amigo, relaxa, eu disse, acrescentando mais combustível ao fogo. Vai se ferrar? Ah! Rony gritou e desligou. Eu me abriguei sob o toldo perto de uma fila de barracas de lanche, longe da chuva. Senti a pena de Rony, já que não havia nada no lado dele do zoológico além de banheiros que oferecesse abrigo da chuva. Ei, Ron, por que você não se esconde no banheiro por um tempo até essa merda passar? Dê uma boa limpada enquanto estiver lá, eu sugere. Fica quieto. Rony respondeu em um sussurro. Ah, vai lá. Estou só tentando ajudar, eu respondi, rindo por ter conseguido irritá-lo novamente. Não, sério. Fica quieto um momento, Rony ordenou em um tom sério. Durante o tempo em que trabalhamos juntos, eu nunca tinha ouvido Rony falar sério sobre nada. Esperei o que pareceu horas para ele retornar a chamada. Estava prestes a apertar o botão de chamada quando o estalo do rádio me assustou. Venha aqui agora, Rony gritou, frenético. O que foi? Eu respondi. Sério, cara. Seja o que for que você esteja fazendo, largue e venha aqui agora. Você precisa ver isso. A voz de Rony vacilava na estática do rádio. Embora eu estivesse frio e encharcado até os ossos, me senti ainda mais frio ao ouvir aquelas últimas palavras. Nunca tinha ouvido sua voz vacilar assim. Nunca tinha ouvido aquele subtexto que não podia ser disfarçado. Medo. Venha aqui o mais rápido possível. Fique aí. O rádio estalou e eu voltei do abrigo das barracas de lanche para o carrinho de golfe estacionado. O teto de plástico do veículo não oferecia muita proteção contra a chuva torrencial. Tudo estava encharcado e pingando. Entrei no carrinho e liguei a chave, minha mão tremendo de frio. Segui em frente no veículo silencioso, pelas ruas de asfalto do zoológico em direção aos recintos dos primatas onde Rony me aguardava. O terreno estava vazio e silencioso, silenciosamente demais. Porque, em nome de Deus, tivemos que trabalhar numa noite como essa, porque não podíamos apenas ficar no escritório até que a tempestade passasse. E agora essa história com os macacos. Os pensamentos zumbiam na minha cabeça e cada vez mais comecei a ponderar o quanto eu realmente precisava desse emprego. Quando cheguei ao recinto dos babuínos, Rony estava à beira da jaula, seu poncho de plástico esvoaçando ao vento atrás dele como um super-herói de quadrinhos. Eu pisei no freio com força e parei o carrinho bruscamente atrás dele, mas ele não se virou. Os gritos dos primatas eram frenéticos, agudos e incessantes, e me deixavam nervoso. Eles não poderiam estar felizes por estarem presos naquele tempo horrível. Mas pelo que meu parceiro tinha dito, parecia que era algo mais do que isso. Saltei do assento do carrinho e um clarão de relâmpago riscou o céu, seguido por um estrondo de trovão, baixo, alto e próximo. O grito dos babuínos intensificou-se e eu me senti como se estivesse entrando na cena de 2001. Esperava ver um gigantesco obelisco negro surgindo do centro da jaula. Cheguei ao lado do meu colega Rony. Que diabos está acontecendo, cara? O que aconteceu com eles?
Ele ainda não virou a cabeça. A chuva escorria pelas suas bochechas enquanto ele olhava para o centro da jaula. Segui seu olhar e vi um enxame dos macacos gritando ao redor de algo. Eles estavam se alimentando, arrancando pedaços de carne, sangue e ligamentos de um torso de animal caído entre eles. Rony continuava a olhar fixamente com aquele olhar distante. É um corpo humano, ele disse lentamente. Tem um corpo humano lá dentro. Senti-me mal ao olhar ao redor do topo do recinto. Imaginei que o corpo que estava sendo despedaçado por uma tropa frenética de babuínos tinha entrado por lá de cima. Havia uma grade curta demais no topo que se abria para o nível principal do parque. Durante o dia, as pessoas podiam vir e assistir aos babuínos brincando de cima, em vez de baixo. Algumas vezes no passado, houve alguns idiotas que decidiram subir na grade para brincar com os babuínos. Houve apenas uma vez em que alguém conseguiu entrar no recinto, mas os seguranças conseguiram resgatá-lo antes que os babuínos chegassem até ele. Essa pessoa não teve tanta sorte. O que vamos fazer? Rony disse, vazio, olhando para um babuíno bastante grande mastigando lentamente um pedaço de carne. Eu fiquei parado, sem piscar e incerto sobre o melhor curso de ação. Obviamente, não poderíamos entrar. Se meter entre um animal selvagem e sua comida é desaconselhável. E, na verdade, não havia muito o que fazer. A pessoa lá dentro estava mais morta do que VHS. Risco de nossas vidas por um cadáver não era uma ação razoável, especialmente porque não éramos pagos o suficiente para isso. É melhor chamarmos o chefe, eu disse, virando em direção à saída da exposição. Eu acho que deveríamos chamar a polícia imediatamente. Rony disse enquanto voltávamos para o pequeno escritório onde nossos telefones estavam protegidos da chuva. O chefe nos disse claramente depois dos primeiros incidentes que deveríamos contatá-lo primeiro. Ele se encarregaria disso. Algo sobre não sermos pagos o suficiente para lidar com essa merda. Ele estava certo. Lembrando isso a Rony, ele não parecia muito satisfeito. Começou a murmurar baixo, cuspindo a água da chuva da boca a cada movimento dos lábios. Pegando meu telefone, procurei por George. Depois de vários toques, a esposa dele atendeu. Seu olhar soou sonolento por ter sido acordada. Oi, senhora S., o George está por aí? Houve outro incidente. Minha voz quebrou. É bem sério. Ela bocejou. Oi, Al. O George disse que ia para o trabalho hoje à noite. Algo sobre um problema com o sistema de segurança. Você não ouviu. Colocando a mão sobre o receptor para que ela não pudesse me ouvir, virei-me para Rony, que parecia um pouco pálido. Você viu o George hoje à noite? Ele simplesmente balançou a cabeça. Não, não vimos. Vou ficar de olho. Ela bocejou novamente. Tudo bem, querido. Vocês dois se cuidem nessa tempestade. A única opção agora era notificar a polícia. Eu não gostava, mas maldito se fossemos procurar George na tempestade. Rony parecia aliviado, com mais cor voltando ao seu rosto. Eu vou ligar para eles. Ele disse. Beleza, eu não quero, mas vou voltar para o recinto para garantir que tudo esteja seguro. Eu disse enquanto Rony começava a discar. O escritório estava perto e eu ainda podia ouvir os macacos gritando. Fui até o topo do recinto para verificar os cadeados das portas. Vendo que estavam seguros, suspirei e coloquei meu peso na grade, inclinando a cabeça para o lado para não olhar para baixo. Meu foco se fixou em uma das árvores, e foi quando notei um pedaço de roupa que tinha sido deixado para trás. Alguns anos atrás, George tinha feito uma viagem com a esposa. Ele voltou com um chapéu vermelho que parecia ter sido colado à sua cabeça desde então. Meu estômago caiu e eu corri de volta para o escritório. Abrindo a porta com força, gritei para Rony. Acho que era o George. Droga, o chapéu dele estava no recinto. Rony congelou, com o polegar pairando sobre o botão de chamada, olhando para o espaço que eu ocupava. Ele piscou. Não pode ser. Eu suspirei. É, pode. Eu mal consigo acreditar nisso.
Não, quero dizer, não pode ser. George nunca se aproximou dessas coisas. Sabe, aqueles malditos macacos imundos. Ele os odeia. O chapéu dele estava preso em um dos galhos, com manchas de marrom e vermelho escuro. Além disso, não havia como identificar a bagunça de vísceras no fundo do recinto agora. O chapéu dele estava lá dentro. Ele balançou a cabeça com um pouco de convicção demais. Isso não significa nada. Pode ter caído, e talvez o vento tenha levado até lá. Ron apertou chamada e colocou o telefone no ouvido. Eu me deixei cair na cadeira ao lado dele, mal ouvindo seus pedidos de polícia e uma ambulância. Fechei os olhos por um minuto quando o som da chuva se tornou estalos contra a janela. Pedras de granizo caíam e cobriam o chão com pequenas esferas de gelo pálido. Quando Ron explicou pela terceira vez que estávamos na 5ª e 8ª e não na 6ª e 7ª, as pedras de granizo eram do tamanho de bolas de golfe e batiam contra a janela, ameaçando quebrá-la. Os gritos do parque mudaram de murmúrios excitados para gritos de pânico. Os lêmures no recinto ao lado do escritório corriam tentando em vão se esconder sob as árvores. As pedras de granizo batiam nas barras, explodindo em fragmentos. Algumas passavam pelos espaços e caíam no chão como granadas. Os animais infelizes recebiam impactos diretos, alguns se contorcendo com costelas quebradas, outros caídos no chão com uma bagunça de sangue na cabeça. Aqueles que encontraram esconderijos lutavam pelo espaço, empurrando os menores e mais fracos para o meio do tumulto. Ron desligou. Eu mal consegui ouvir eles na linha. O operador não ouviu uma palavra do que eu disse. Essa tempestade está realmente ferrando com a gente. Acho que estamos aqui pela noite, Ron. Quando as palavras saíram da minha boca, houve um estrondo acima de nós. Foi um impacto pesado, como se fosse quebrar o telhado. O escritório tremeu com o impacto. Então houve outro e outro depois. Ron e eu pulamos de nossos assentos e olhamos para o teto, esperando que ele desabasse sobre nós a qualquer momento. Essas pedras de granizo devem ser do tamanho de bolas de basquete para fazer esse barulho. Eu disse para Ron enquanto íamos para a porta do escritório e para a área administrativa. Quando nos aproximamos da janela para dar uma olhada lá fora, houve mais estrondos no telhado. Nenhum de nós disse uma palavra sobre o que vimos quando olhamos pela janela. Dezenas de corpos de animais cobriam o pavimento fora do escritório até onde podíamos ver. Não conseguimos identificar nenhum deles. Cada cadáver era um emaranhado de carne e vísceras. Ossos quebrados rasgavam a pele e a pelagem. Eles pareciam com o corpo do George no recinto dos babuínos. Ron abaixou a cabeça e vomitou. Eu estava em choque demais para fazer qualquer coisa além de ficar parado e assistir enquanto os animais continuavam a cair do céu. Está chovendo todas as criaturas grandes e pequenas da terra de Deus. Ron olhou para mim, seu rosto pálido, e limpou o vômito da borda da boca com a mão. Ele me olhou com incredulidade. O tamborilar no telhado continuava acima de nós, um tamborilar contínuo. Eu olhei pela janela e assisti a chuva de corpos de animais atingindo o pavimento. Corpo após corpo caía do céu junto com o granizo. Sacos gigantes de músculos e sangue e vísceras explodindo contra a dura superfície molhada do asfalto do zoológico e espirrando por toda parte. Estou preocupado que o telhado vá desabar, disse Rony. Seus olhos estavam selvagens. Isso é uma merda de fim dos tempos com que estamos lidando agora. Cara, suas declarações foram interrompidas por um som vindo de fora. Era um grito viscoso e estrondoso, mais profundo e mais alto do que qualquer trovão que eu já ouvi. Que diabos foi isso? Eu disse, precisamos sair daqui. Não, Rony gritou. O que diabos aconteceu com você? Cara, está chovendo animais lá fora. Eu não me importava. Corri para a porta e saí na fria insanidade da tempestade. Era um deserto de carnificina, corpos de animais espalhados por toda parte, e o granizo e o vento implacáveis me atingiam. Então ouvi novamente aquele som de animal, aquele grito, que me abalava até a alma e fazia um frio subir pela minha espinha. A Rony gritou de trás e me derrubou. Caímos no asfalto,
E eu olhei a tempo de ver um enorme gorila despencar como uma pedra e explodir em uma poça de gore bem onde estávamos. Droga! Eu gritei sob o tamborilar dos corpos batendo no pavimento ao nosso redor. Obrigado, cara. Rony estava congelado acima de mim, olhando para o céu. Rony. Eu segui o olhar de Rony. A princípio pensei que ele estava olhando para a tempestade. Então o relâmpago brilhou e eu vi o que ele estava olhando. Foi só por um momento, mas o que quer que eu tenha visto era enorme, voando com asas massivas. Agora que eu sabia que estava lá, podia vê-lo, girando em círculos no céu. Estava circulando a bagunça de carne que acabará de explodir atrás de nós. Olhei para baixo e percebi que Rony e eu também estávamos cobertos em sangue. Rony, eu gaguejei, tentando manter a calma. Precisamos voltar para dentro. Rony ainda tinha os olhos grudados no céu. Ele estava murmurando orações para qualquer divindade que adorasse. Eu me levantei. Peguei seu braço e comecei a puxá-lo em direção ao prédio. Precisamos voltar para dentro agora. Eu ouvi a criatura se aproximando. As asas agitavam o ar, avisando que a morte estava a poucos metros de distância. Eu podia sentir o bater das asas na mudança do ar. Ela gritou novamente e eu soltei o braço de Rony para cobrir meus ouvidos. Olhei para Rony novamente. Ele finalmente havia se levantado. O grito parecia ter o liberado da paralisia. Aproveitei essa chance para correr em direção à porta se apresse. Eu gritei para Rony enquanto ele ainda estava voltando para o prédio. Ele escorregou no gore que cobria o chão, quase caindo, mas recuperou o equilíbrio e correu em direção à porta. Um flash de relâmpago iluminou o céu e então veio o estrondo do trovão um momento depois. Os olhos de Rony se arregalaram de puro terror. Outro grito poderoso rasgou o ar, fazendo meus tímpanos parecerem que iam estourar. O que quer que ele tivesse visto lhe deu uma segunda energia e ele rapidamente voltou para dentro. Eu bati a porta atrás dele e torci a fechadura no lugar. A porta começou a tremer um segundo depois, como se um grupo de pessoas estivesse batendo nela com martelos. O som da madeira estilhaçando se espalhou pelo escritório e um grito ensurdecedor encheu minha alma de medo. Não tive tempo para pensar quando a janela ao lado da porta se estilhaçou e algo voou para o escritório administrativo. O impacto deve ter atordoado a coisa, pois ela se debatia no chão tentando recuperar a compostura. Senti um puxão no meu braço e Rony me arrastou para a sala de segurança. Você viu aquela merda? Eu gritei sabendo muito bem que Rony tinha visto. Havia 1.000.001 perguntas na minha mente. A descarga de adrenalina não me permitia formular as palavras que eu estava tentando dizer. Esperava que ele tivesse alguma resposta que acalmasse minha mente sobre o que era aquela criatura. O céu está cheio deles, Rony respondeu, com os dentes batendo. Não conseguia dizer se era de frio. Eu só vi o enorme, o que estava no escritório. Eu disse de volta, confuso. Eu vi todos quando o relâmpago iluminou o céu. Eles estão circulando acima de nós. Centenas deles, explicou Rony. Um frio percorreu minha espinha. Rony se sentou numa cadeira e colocou as palmas das mãos no rosto. Ele enxugou o sangue que estava entrando nos olhos. Eu fiz o mesmo, na esperança de remover o que eu tinha no rosto também. Coco, disse Rony como se tivesse descoberto a resposta para todas as nossas perguntas na vida. O que tem o coco? Eu perguntei. Cara, aquele era o coco que se espatifou na nossa frente, no asfalto, respondeu Rony com os olhos arregalados, balançando a cabeça em um estado de atordoamento. Tinha muitos animais lá fora. O zoo inteiro está espalhado do lado de fora, eu respondi, ainda sem entender para onde ele estava querendo chegar. Coco é um gorila de 136 quilos, Rony disse, me olhando como se eu fosse um idiota. Eu realmente não vejo como esse fato pode nos ajudar agora, eu disse, sentindo-me irritado. Seja o que for que o jogou do céu deve ser do tamanho de um maldito ônibus para ter feito isso. Rony gritou, jogando a cadeira para o lado e andando de um lado para o outro na sala. Ele abriu as gavetas da mesa e revirou tudo até encontrar um spray de pimenta e jogá-lo em minha direção. E agora? O que fazemos?
Eu perguntei, na esperança de acalmá-lo. Barricadear a porta, se proteger e torcer para que não consigam arrombar. Rony respondeu, virando a mesa e empurrando-a contra a porta. Comecei a procurar na sala algo mais para adicionar à nossa barricada improvisada e não encontrei nada. Colocamos nossas cadeiras contra a porta também. Sentamos lá ouvindo o som deles e os gritos abafados entre os trovões. Acorda, Rony disse, me sacudindo do sono. Eu não percebi que tinha adormecido. Entre o som do trovão e os gritos, eu não pensei que conseguiria dormir. Mas meu cansaço deve ter vencido em algum momento da noite. O que está acontecendo? Eu perguntei, limpando o sono dos olhos. Os olhos de Rony estavam vermelhos e com olheiras. Ele deve ter ficado acordado a noite toda. É manhã. A tempestade se foi. Não houve um estrondo no telhado há horas. Acho que é seguro, mas não quero arriscar sair sem apoio, Rony explicou, apontando para o spray de pimenta no chão ao meu lado. Saímos do escritório de segurança tentando manter o máximo de silêncio possível. Rony liderou, segurando uma lança improvisada feita com um cabo de vassoura que encontramos no armário. Eu fiquei atrás dele com o spray de pimenta pronto para usar em qualquer coisa que se aproximasse de nós. Assim que saímos pela porta do escritório, o cheiro de carne podre nos atingiu como se devêssemos dinheiro a ele. Tentei conter o vômito, mas o cheiro era insuportável. Vomitei o que tinha no estômago e continuamos em frente, com as mãos sob o nariz e respirando pela boca. Não ajudou em nada. Ao sairmos do corredor e entrarmos no escritório administrativo, fomos recebidos pelo som de pássaros grasnando. Isso quase me fez correr de volta para o escritório de segurança, mas Rony segurou meu braço e me pediu para ouvir. Eles não eram nada como os gritos que ouvimos na noite anterior. Fomos com cautela até a janela quebrada, pesando sobre o vidro quebrado, alertando os pássaros sobre nossa presença. Alguns desviaram a atenção para nós e depois voltaram imediatamente a aproveitar a refeição que haviam encontrado. Não nos deram atenção enquanto absorvíamos a visão macabra que a escuridão da noite havia escondido dos nossos olhos. Milhares de pássaros de quilômetros ao redor sentiram o cheiro dos animais em decomposição do zoológico e vieram aproveitar o banquete de restos deixado pelas criaturas da noite anterior. Carcaças inteiras estavam espalhadas como se tivessem sido dilaceradas, mas nenhuma carne havia sido retirada. Apenas os ossos pareciam ter sido removidos. Pássaros de todos os formatos, cores e tamanhos bicavam a carniça com bicos manchados de sangue. Antes de sair da segurança do escritório, procuramos no céu qualquer sinal das criaturas da noite passada. Além de alguns pássaros circulando acima, não havia nada ameaçador. Saímos cuidadosamente para o estacionamento, tentando evitar escorregar na gosma que cobria o chão. Assim que coloquei meu telefone para carregar, liguei para a polícia e contei ao atendente o que aconteceu. Não acreditei quando me disseram que eles chegariam em 1 ou 2 horas. A tempestade causou estragos pelo estado, provocando acidentes de trânsito e derrubando linhas de energia, tornando a viagem muito difícil. Todos os policiais em serviço estavam ocupados. Rony pegou o telefone de mim e tentou convencer o atendente, mas aparentemente, mesmo se todos os animais da terra fossem mortos, a polícia ainda estaria mais preocupada com a vida humana primeiro. Agora, olhando para trás, vejo o raciocínio deles. Mas depois de passar a noite em um escritório de segurança, preocupado em ser levantado no ar e depois lançado para a morte por algum monstro, não havia mais razão no mundo. Esperamos 1 hora até que um oficial chegasse ao zoológico. Quando ele saiu do carro, colocou a mão no nariz e tossiu devido ao cheiro no ar. Estava começando a esquentar também. O cheiro só pioraria ao longo do dia. O oficial nos perguntou o que aconteceu e não tivemos escolha a não ser dizer a verdade. Ele não acreditou até oferecermos uma visita ao nosso zoológico recém-reformado. Depois de vomitar, ele chamou reforços. Imagino que o resto do dia deve ter sido assim para todos que apareceram naquela cena horrível. Já se passaram quase 12 anos desde os eventos daquela noite horrível. O zoológico nunca reabriu e, 1 mês depois,
Foi demolido e o terreno vendido para uma empresa que construiu um armazém lá. Rony e eu ouvimos pelos rumores que os tratadores e todos que trabalhavam lá foram informados de que o zoológico foi fechado porque os proprietários tiveram uma mudança de moralidade sobre manter animais em cativeiro para diversão humana. Disseram-lhes que os animais foram soltos na natureza ou transferidos para outros zoológicos ao redor do mundo. Qualquer investigação adicional não levou a lugar nenhum. A empresa ofereceu pacotes de indenização muito generosos aos funcionários que perderam seus empregos. Rony e eu recebemos uma quantia substancial para compensar pelos nossos problemas naquela noite e para comprar nosso silêncio. Acordos de não divulgação eram uma condição para receber nossos pagamentos e mantê-los. Infelizmente, dinheiro fala alto e é muito alto nos ouvidos de alguns caras que costumavam trabalhar na segurança de um zoológico. Além disso, quem acreditaria na nossa história? De qualquer forma, a esposa de George foi o único ponto solto que a empresa teve que lidar. Ela fez um boletim de ocorrência por desaparecimento com a polícia local e houve uma investigação sobre seu desaparecimento. A última vez que alguém o viu foi em um vídeo de câmera de segurança mostrando comprando uma bebida em uma loja de conveniência e saindo da loja para nunca mais ser visto novamente. George nunca apareceu. Me doeu ter que manter a boca fechada sabendo que ela estava sofrendo o tempo todo. Felizmente para ela, foi descoberto mais tarde que George tinha um seguro de vida através do zoológico e a senhora S recebeu um pagamento bem grande. Ela logo ficou em silêncio sobre o assunto também. Alguns meses após o desaparecimento de George, ela se mudou da cidade para nunca mais ser vista ou ouvida novamente. Só para ficar seguro, mudei os nomes das pessoas envolvidas e deixei de fora muitos detalhes, caso alguém do departamento jurídico da empresa se depare com isso. Depois de mais de uma década, duvido que alguém ainda se importe com aquele zoológico, exceto eu. E eu imagino que Rony também deve pensar nisso frequentemente. Ainda há cicatrizes daquela noite que vão me acompanhar a vida toda. O som do trovão me dá um frio na espinha e me faz correr para me esconder em pânico. Já imaginei ver a silhueta da besta colossal circulando nas nuvens, esperando que eu saia para que possa me levar para o ar e me soltar. O grito ensurdecedor é o único som que eu posso ouvir enquanto caio para a terra. Meus ossos se partem ao impacto e tudo fica escuro, mas eu não estou morto. O cheiro de animais em decomposição me desperta da morte. Vejo os pássaros bicando os restos dos animais espalhados. Não consigo respirar, não consigo pensar. Nada parece certo agora. Uma vez que passa, eu fico bem novamente e posso continuar a viver minha vida como sempre, com apenas um pensamento persistente na minha mente que continua a me assombrar até hoje. Eles ainda estão lá fora. Um dia, aquelas criaturas vão ter fome novamente. E da próxima vez, elas serão maiores e estarão procurando comer animais mais como o coco, em vez de babuínos. Havia uma lista de regras estranhas. Passar as noites acordado e os dias dormindo não é feito para todos. Para mim, isso nunca foi um problema quando era criança, pois nunca conseguia dormir à noite e acabava dormindo durante as aulas. Perdi a conta de quantas vezes acordei com meu professor gritando meu nome e meus colegas me encarando. Quando completei 16 anos, tive que começar a pensar sobre que carreira eu queria seguir. Como geralmente fico bem acordado à noite, pensei em me tornar um segurança que trabalha no turno da noite. Pareço intimidante por ser alto e ir à academia frequentemente. Então minha aparência sozinha já diria às pessoas para não tentarem me desrespeitar. Embora, na verdade, eu não seja tão forte e durão quanto pareço. Dito isso, parece que minha experiência no campo me levou a uma oportunidade de trabalho bastante única. Meu chefe me abordou e perguntou se eu estava interessado em fazer a segurança de um hospital por 3 dias. Ele mencionou que o trabalho pagaria excepcionalmente bem em comparação com meus trabalhos anteriores, já que requer experiência e uma pessoa confiável. A oportunidade de trabalhar em um hospital ainda não havia sido oferecida a mim durante meu tempo trabalhando aqui, e parecia um grande desafio. Se eu conseguisse cumprir o trabalho como esperado,
Isso poderia resultar também em um aumento salarial. Aceitei a oferta de bom grado, pois recusar seria tolice. Lembro-me de meu chefe parecer aliviado ao ouvir minha resposta. Supostamente ele teve dificuldade em encontrar outros seguranças dispostos a aceitar o trabalho. Você começará na próxima semana, na quinta-feira. Certifique-se de estar lá antes das 22 horas, ele diz, apertando minha mão. Apertei a mão dele com um grande sorriso no rosto, ansioso para começar. Pode deixar, senhor. Não querendo me atrasar, dirigi até o hospital por volta das 20 horas. São apenas 30 minutos de viagem, mas você nunca sabe o que pode acontecer. Também pensei que conhecer o lugar não seria uma má ideia. Afinal, como eu deveria guardar um prédio que não conheço a planta? Não queria estragar tudo, já que me pagariam 3 vezes mais do que normalmente ganho. A estrada estava surpreendentemente movimentada, o que me fez chegar ao hospital por volta das 20h40. Saí do carro e fui até a porta da frente. O prédio parecia medieval, feito de tijolos e com um charme românico. O prédio não era grande, na verdade, era bastante pequeno. De fora, parecia ter 3 andares com corredores curtos. Empurrei a porta da frente e cumprimentei a moça no balcão. Seu sorriso irradiava uma sensação acolhedora e reconfortante, aliviando instantaneamente qualquer nervo que eu tinha. Olá, acredito que fui contratado para o turno da noite neste hospital. Estou um pouco adiantado. Deveria começar às 22 horas. Qual é o seu nome, querido? Ela perguntou, mantendo o sorriso convidativo. Eu sou o Jake. Respondi com confiança. Ela começou a digitar no PC à sua frente, aparentemente verificando se eu estava falando a verdade. Afinal, nunca se pode ter certeza. Algumas pessoas loucas fingem ser seguranças de turno da noite. Seu chefe é o Michael. Sim, senhora. Certo. Um dos outros seguranças chegará em breve para explicar os procedimentos. Você gostaria de uma xícara de café enquanto isso? Eu adoraria uma xícara de café. Pode ser preto? Perguntei com um rosto agradecido. Ela riu e foi buscar o café para mim. Alguns minutos depois, ela voltou com uma xícara de café. Estava incrível, diferente de tudo que já havia provado. Tudo parecia estar se encaixando, porque um segurança se aproximou de mim assim que terminei o café. O segurança me olhou com olhos céticos, avaliando minha aparência antes de dizer: Você deve ser o segurança, não é? Não esperava que alguém tão jovem aparecesse para o trabalho, mas não importa se você fizer o que eu disser. Saí da cadeira e estendi a mão para apertar a dele. Prazer em conhecê-lo, senhor. Imagino que você vai me mostrar o local. Perguntei com confiança. Sempre me ensinaram que é importante parecer confiante mesmo que não esteja, pois isso deixa uma impressão positiva nas pessoas para quem você trabalha. No entanto, o segurança à minha frente, com 2 metros de altura e um físico impressionante, tornou difícil não me sentir intimidado. Siga-me. Ele ordenou. Eu o segui e fomos para a sala de segurança. Ele me mostrou como as câmeras funcionam e me fez um tour pelo prédio. Ele me contou algumas regras básicas de segurança que já ouvi muitas vezes. Tem uma última coisa. Ele mencionou ao sair. Você vê aquele papel na mesa. Leia. Ele contém uma lista de regras que você deve seguir. Se não seguir, saberemos. Espero que você seja profissional o suficiente para levar a sério e segui-las. Não importa quão bizarro possam parecer. Eu olhei para ele pasmo, mas rapidamente recuperei a compostura e garanti que seguiria as regras. Boa sorte, garoto. Ele disse enquanto saía da sala. Eu observei sair enquanto o relógio acima da porta mostrava que eram 21h30, o que significava que eu tinha mais 30 minutos antes do meu turno começar oficialmente. O papel continha um total de 7 regras. Regra 1. Seu turno começará às 22 horas. Certifique-se de estar dentro da sala de segurança até esse horário. Das 22h15 até as 23 horas, você deve patrulhar o prédio para garantir que não haja ninguém presente. Se encontrar alguém,
peça gentilmente para sair. Regra 2. Entre as 23 horas e 3 horas, uma jovem mulher pode aparecer, batendo na porta da frente pedindo para ver seu marido. Ignore-a completamente e finja que ela não está lá até que ela vá embora. Regra 3. Certifique-se de que as luzes na unidade de terapia intensiva permaneçam acesas durante o seu turno. Se apagarem, vá até lá e acenda-as novamente. Se você ouvir gritos enquanto as luzes estiverem apagadas, corra para o banheiro mais próximo e fique lá até que os gritos parem. Então, volte a ligar as luzes. Regra 4. Se houver uma garotinha com um ursinho de pelúcia na cafeteria, sente-se ao lado dela e não diga uma palavra. Se ela olhar para você, volte para a sala de segurança. Se ela falar com você, converse até ela sair. Regra 5. Por volta da 1 hora, vá para o setor geral e verifique os pacientes. Se algum parecer estar sentado na cama, pergunte se ele está bem e faça o que ele pedir. Se começar uma conversa além disso, ignore. Regra 6. Se começar a chover, abra a porta da frente e deixe as pessoas entrarem para abrigo. Certifique-se de que todos que você deixar entrar saiam do prédio. Se alguém parecer estar faltando, você verá essa pessoa nas câmeras de segurança. Não olhe para ela. Regra 7. Se as câmeras de segurança se apagarem a qualquer momento durante a noite, esconda-se e reze para que sua vida não seja encontrada. Coloquei o papel de volta na mesa e recostei na cadeira. Ri da bizarrice da situação. Devo estar sendo zoado. Pensei comigo mesmo, embora no fundo eu não acreditasse que fosse uma pegadinha. Afinal, era um hospital e parecia improvável que meu chefe fosse tão longe para uma piada. Talvez essa fosse a forma dele de ver o quanto ele poderia confiar em mim, para ver se eu seguiria regras tão tolas. Li as regras novamente para ter certeza de que as entendia. Eu certamente ia mostrar ao meu chefe que ele pode contar comigo. O relógio marcou 22 horas e eu voltei minha atenção para as câmeras de segurança. Como não havia muito acontecendo nas câmeras de segurança, e eu só tinha 15 minutos até começar a patrulha, senti minha atenção começando a se voltar para meu telefone. A melhor forma de passar o tempo. Passar o tempo vendo memes e notícias idiotas realmente passa rápido. Parecia que eu mal tinha passado tempo no telefone, mas já era 22 horas e 15. Saí da minha cadeira confortável, estiquei as pernas e saí da sala de segurança. Achei que começar pelo andar mais alto e descer seria o melhor curso de ação, então fui para o andar mais alto. Felizmente havia um elevador, então não precisei usar as escadas. Cheguei ao andar mais alto e comecei a verificar todos os quartos, corredores e até os banheiros. Como eu esperava, nada de especial aconteceu. A questão de trabalhar no turno da noite como segurança é que alguém deve estar no local caso algo aconteça. No entanto, isso não significa que algo vá acontecer, tornando o trabalho uma forma chata e fácil de ganhar dinheiro. Além disso, posso pegar café e lanche sempre que quiser. Ninguém parecia estar no terceiro andar, então decidi descer para o segundo andar do prédio. Depois de patrulhar o segundo andar, comecei a ouvir o som de um grito. Lembrei-me da regra 3. Então voltei para a sala de segurança, que estava no primeiro andar, e esperei os gritos cessarem. Fiquei na sala de segurança, observando as câmeras. Comecei a me sentir um pouco entediado e a torcer para que o tempo passasse mais rápido. Meus olhos se voltaram para o relógio e o tempo parecia arrastado. Eventualmente, eu ouvi o som de um grito se dissipando e, após um tempo, me senti mais confortável para voltar ao segundo andar e continuar minha patrulha. No segundo andar, ainda estava tudo calmo e silencioso. Eu estava ficando cada vez mais cansado e sonolento. Decidi voltar para a sala de segurança para verificar as câmeras. Quando entrei, um aviso apareceu na tela das câmeras. Câmeras de segurança desativadas. Meu coração disparou. Lembrei-me da regra 7 e imediatamente procurei um lugar para me esconder. Pulei de volta para a sala de segurança e me escondi atrás da mesa, observando os monitores que estavam em preto. Então, um clique alto ecoou pela sala e as câmeras se reativaram.
Quando as imagens voltaram, tudo parecia normal. As câmeras mostravam imagens dos corredores e salas do hospital. Eu fiquei tenso e continuei observando as imagens das câmeras por um tempo. Meus olhos estavam fixos nas câmeras enquanto o relógio marcava 1h da manhã. Decidi seguir a regra 5 e fui para o setor geral verificar os pacientes. No setor geral, verifiquei cada paciente e certifiquei-me de que estavam todos bem. Por fim, decidi passar algum tempo na cafeteria para seguir a regra 4 e me sentar ao lado da garotinha com o ursinho de pelúcia. A garotinha estava sentada sozinha à mesa, seu ursinho de pelúcia deitado ao seu lado. Eu me sentei ao lado dela, permanecendo em silêncio. A garotinha me olhou com curiosidade e então começou a falar com a voz suave e melodiosa. Enquanto conversávamos, me senti um pouco mais relaxado e a estranheza da noite parecia se dissipar. No entanto, a sensação de desconforto persistia em algum lugar no fundo da minha mente. Eu estava começando a me acostumar com o turno da noite e a rotina do hospital, mas sempre havia uma sensação de inquietação que eu não conseguia explicar. Eu me tranquei na sala de segurança e rapidamente peguei as regras, enquanto relia a regra 4. Se houver uma garotinha com um ursinho de pelúcia na cafeteria, sente-se ao lado dela e não diga uma palavra. Se ela olhar para você, volte para a sala de segurança. Se ela falar com você, responda até que ela vá embora. Minha garganta secou ao perceber meu erro. Ao me dar conta de que havia quebrado uma das regras, lembrei que ela mencionou esconde-esconde. Foi quando, de repente, todas as câmeras de segurança desligaram. Regra 7. Se as câmeras de segurança desligarem a qualquer momento durante a noite, esconda-se e reze para que não o encontrem. Perdi completamente o controle, sem saber o que esperar nem onde me esconder. Tudo o que eu sabia era que a sala de segurança era óbvia demais para eu ficar, já que não haveria como escapar dali. Tomado pela adrenalina, parecia que meu corpo estava se movendo por conta própria. Corri para a porta da frente e tentei abri-la freneticamente. A porta não se mexeu, por mais que eu chutasse. 52, 53, 54, 55. Prepare-se para correr pela sua vida. A garotinha cantava da cafeteria. Mesmo me sentindo mentalmente sobrecarregado, tonto e quase desmaiando, meu corpo ganhou vida própria. Corri escada acima para o segundo andar, em direção ao quarto do paciente a quem eu tinha dado um copo de água. Abri a porta do quarto, apenas para ver que ele não estava mais lá. Isso não importava para mim naquele momento. Eu só queria encontrar um lugar seguro para me esconder. Quando entrei no quarto, já podia ouvir a garotinha rindo freneticamente e cantando, pois ela já havia contado até 60. Sem saber quanto tempo eu tinha antes que ela viesse para o quarto, decidi me esconder o mais rápido possível. Olhei ao redor do quarto em busca de um lugar adequado para me esconder, mas não havia nenhum. A melhor opção parecia ser entrar no teto, que era feito de placas que podiam ser empurradas. Subi na cama para me aproximar do teto e tentar me puxar para cima. Acidentalmente, chutei a foto do criado mudo ao lado da cama. O som dela caindo no chão ecoou por todo o prédio. Eu ouvi isso. Ela gritou enquanto eu ouvia seus passos correndo em minha direção. Completamente apavorado e percebendo que precisava ser rápido, pulei o mais alto que pude e me segurei no teto, me puxando para cima o mais rápido possível. Eu sabia que o teto não era feito para suportar uma pessoa, pois cada movimento me fazia o teto ceder. Assim que me acomodei acima, bloqueei o buraco quadrado e fiquei completamente imóvel, sem querer fazer um som ou correr o risco de o teto desabar. Ouvi a garotinha entrar no quarto animadamente, andando na ponta dos pés. Eu sei que você está aqui. Ouvi você derrubar algo. Ela disse em um tom brincalhão, aproveitando cada segundo. Meu coração disparou durante toda a situação, sem saber se ela me encontraria ou não. Ela cutucou o teto com uma vassoura, tentando descobrir se eu estava lá. Embora quase tenha pulado quando senti as vibrações da vassoura tocando o teto, consegui ficar imóvel e não fazer barulho. Então acho que você não está aqui. Ela disse, desapontada,
enquanto saía do quarto e continuava a busca. Eu podia sentir o teto cedendo com o meu peso, o que significava que eu precisava encontrar outro esconderijo. Depois de alguns minutos, e certificando-me de que ela não estava por perto, desci lentamente de volta ao quarto, sendo o mais silencioso possível. Espiei o corredor para ver se havia alguém, mas não havia ninguém à vista. Caminhei pelo corredor com os menores passos possíveis, estremecendo a cada som que ouvia. Achei que deveria me esconder no primeiro andar, já que ela já havia verificado o andar de cima. Embora eu não soubesse exatamente onde ela estava, imaginei que estivesse no andar superior. Fui descendo as escadas lentamente, certificando-me de que não havia ninguém por perto. Quando ouvi os passos dela no andar de cima, soube que estava seguro no primeiro andar, pelo menos por um tempo. Isso foi uma péssima conclusão, porque no momento em que virei a esquina, vi a silhueta de um homem perto da UTI. Vi seu rosto se virar para mim. Rapidamente me escondi atrás da parede, torcendo para que ele não tivesse me visto. O que um paciente meu está fazendo fora do quarto a essa hora? Perguntou o homem. Percebendo que eu não tinha muito tempo antes que ele chegasse, eu tinha duas opções. A primeira era voltar para o andar de cima e torcer para não encontrar a garotinha, talvez encontrando um esconderijo por lá. A segunda opção era correr para o banheiro mais uma vez, na esperança de estar seguro. Não gostei de nenhuma das opções, pois sentia que ambas me levariam a ser pego. Embora eu sentisse que não tinha tempo para voltar ao andar de cima, corri em direção ao banheiro. Logo antes de entrar no banheiro, notei o armário do zelador debaixo das escadas. Sentindo que era minha melhor chance de sobreviver, abri a porta e me escondi atrás de um container e de um monte de sacos de lixo. Vamos lá. Preciso inspecionar seus órgãos, proclamou o homem enquanto eu ouvia abrir a porta do banheiro. Sua voz parecia familiar, mas a princípio não consegui entender por quê, até que ele terminou de procurar no banheiro. Você foi esperto em se esconder em outro lugar desta vez. Estou impressionado que não seja tão estúpido quanto parece, ele disse, e foi então que percebi quem ele era. O cara soava exatamente como o maníaco que eu havia encontrado antes. Meu sangue gelou ao perceber que ele sabia onde eu estava o tempo todo. Ele abriu o armário do zelador e olhou ao redor por um momento, mas decidiu que era muito pequeno para alguém se esconder. Então fechou logo depois, me deixando na escuridão total, apavorado demais para fazer qualquer coisa. Fiquei ali pelo resto da noite, só saindo quando soube que estava completamente seguro. Ouvi uma furadeira, seguida de um homem gritando de dor. O homem, que eu presumi ser o cirurgião, ria maniacamente. Peguei meu celular para ver quanto tempo faltava até o pesadelo acabar. 5h45 da manhã. Faltavam apenas 15 minutos para o turno diário do hospital começar. Só precisava aguentar um pouco mais. Acabei adormecendo no armário, sentindo-me completamente derrotado e exausto por tudo o que tinha presenciado. Fui acordado por um senhor gentil, que parecia ser o zelador, surpreso ao ver um segurança escondido entre seus equipamentos. Noite difícil, ele perguntou, embora já soubesse a resposta só pelo meu rosto. Acabou, você pode sair agora. Levantei-me e caminhei de volta pelo corredor. O hospital parecia completamente diferente de dia do que parecia à noite. Em vez de assustador, parecia um lugar agradável. Agradeci ao zelador por sua gentileza e saí daquele lugar o mais rápido possível. Dirigi para casa e desmaiei na cama. Ainda não conseguia entender o que havia testemunhado. Parecia tudo um pesadelo febril. Avisei ao meu chefe que estava doente e não atendi suas ligações. Depois de uma semana, voltei aos meus turnos regulares e entediantes. Embora o tédio seja horrível, eu não me importo. No final, qualquer coisa é melhor do que passar outra noite naquele hospital.